Diz-nos assim a palavra do Senhor. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente a graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Deus e Pai, fale conosco segundo o teu querer, graça, bondade, misericórdia. Que a boa mão do Senhor seja sobre nós. Que haja nesta noite salvação, edificação, exortação, confronto com o nosso eu. É o que eu lhe peço no nome de Jesus. Amém. Sentai-vos, irmãos. Irmãos, a Bíblia usa em determinados momentos muitas figuras para retratar a nossa vida com o Senhor. A Bíblia é uma obra de literatura como outra qualquer, diria assim, nesses termos. Em termos de uso de, por exemplo, figuras de linguagem, forças de expressão e etc, e etc. Há matéria no seminário, inclusive, chamada hermenêutica, onde se estuda a questão das figuras de linguagem, das estruturas literárias, de modo que a gente possa aprender de como deve se aprofundar no livro sagrado, naquelas ferramentas adequadas à compreensão mais adequada do texto bíblico. E aqui nós vemos duas figuras, que é a figura de alguém cingindo os lombos, é quando a pessoa, o homem, né, lá no Oriente, todos usavam vestidos, de modo que quando ia realizar alguma atividade e exigia mobilidade, por exemplo, correr, lutar e etc., então este homem tinha que levantar as vestes, amarrá-la, de modo que isso se chama cingir os lombos, é estar preparado para uma atividade que exigisse aí uma mobilidade, suponhamos, ou por exemplo, uma corrida. Uma outra figura é a figura de uma criança, de alguém que está inteiramente dependendo de outrem. Vemos aqui os bebês, enquanto bebês, para tudo eles de fato precisam da intervenção de algum adulto. Como nós estamos lendo e discutindo aqui alguns pontos da primeira carta de Pedro, onde ele escreve aquelas 5 igrejas ali, da Galácia, da Bitínia, do Ponto e etc., nós vamos observando que Pedro, ele quer inculcar naqueles irmãos uma vida séria diante de Deus, e Pedro também os deseja preparados para as perseguições que, por certo, haveria de ocorrer naquele tempo. E Pedro, então, ele faz a sua saudação. Nessa saudação nós discutimos aqui sobre chamamos os irmãos de estrangeiros, dispersos e tal. Depois Pedro fala da excelência da salvação, que produz no cristão a esperança. E essa esperança, ela é em nós trabalhada pelas provações, pelas lutas, pelas dificuldades. Pedro depois, ele vai tratar, a partir da salvação, ele entra nessa porção que lemos aqui. Por isso que o texto começa, não vamos falar disso de novo daqui a pouquinho, num portanto, ou seja, o que foi tratado aqui de boa coisa da salvação, agora vocês têm uma parte para poder cumprir, para poder fazer nessas suas, ou na caminhada de vocês, até encontrar com o Senhor. Então, eu quero falar de cingirmos os nossos lombos, né? Aguardando, esperando, firmado inteiramente na graça de Deus. E nós, enquanto isso, o Senhor vai provocar em nós um espírito adequado de santidade, para que nós possamos aguardar o Senhor e agradar também ao nosso Senhor. Então vamos aqui àquilo que Paulo fala da figura do filho, o filho obediente. Então nós devemos esperar, devemos aguardar, cingindo os nossos lombos, mas de 2 modos. Primeiro, como filhos obedientes. Então o parâmetro aqui daquilo que Pedro exige é de uma criança que obedece. Não é apenas uma criança, mas uma criança que está a obedecer, digamos, aos seus pais. Esse termo terno, esse termo assim, dócil, não é? de criança obediente, é o que o apóstolo quer inculcar nos seus leitores, e hoje nos nossos ouvintes aqui, para que possamos apossar desta condição, e é condição essa que nos faz vencer na carreira cristã. Alguém pode pensar que a vitória vem de ter mundos e fundos, de poder se adequar de várias maneiras, do conhecimento intelectual, riquezas, etc. Não, nada disso.
A dependência de Deus é um primeiro passo para que nós saiamos ou sejamos vencedores nessa nossa carreira. Então, cingir os lombos deve ser aqui uma estrutura de causação. Se Deus nos salvou em Cristo Jesus, nos deu uma esperança, então o texto diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Não é só apenas cingir os lombos, mas cingir os lombos do entendimento. O termo grego aí é diaonia. Esse termo, irmãos, nos leva à compreensão de uma mente preparada, de uma mente dedicada, de uma mente completamente saturada pelas coisas de Deus, para que de fato possamos obedecer ao Senhor em todos os aspectos. Então, enquanto o homem no Oriente tinha de levantar as suas vestes, amarrá-la à cintura para poder ter mobilidade, o Senhor quer, através da palavra de Pedro, a instrução dessa noite, é que nós possamos fazer isso. Também cingir os nossos lombos, mas cingir os nossos lombos como filhos, como crianças, digamos como bebês, que obedecem à voz de seus pais. Então nós precisamos nos atentar para essa nossa necessidade de termos uma vida de obediência a Deus e aguardar inteiramente no Senhor. Irmãos, nós precisamos ter a mente aberta. Alguém escreveu que quem não sabe o que procura não percebe quando encontra. Então tem muita gente procurando coisas e nunca para de procurar, porque de fato nem sabe o que procura. Então nós precisamos saber o que nós queremos. E o crente precisa saber mais do que qualquer outro quem ele é, de onde ele veio, para onde ele vai, quais são os seus valores, o que ele busca, não é? Então, irmãos, nós temos uma esperança, a esperança da glória. Nós temos uma Canaã celestial, que nós já fazemos parte dela, mas efetivamente nós ainda faremos quando o Senhor fizer chamado. Até lá, nós precisamos caminhar a carreira cristã como crianças, irmãos, que entendem, cingindo os lombos, irmãos, como filhos obedientes, entendendo, tendo discernimento daquilo que está ocorrendo em nós e também à volta de nós. E o texto ainda, Pedro dá uma palavra para esses seus, digamos, seus pupilos, seus filhos na fé, de que eles precisavam estar sóbrios. Então Pedro tem um imperativo aqui, ele diz assim: sede sóbrio. O termo sóbrio, sempre quando na Escritura se refere a essa sobriedade, o autor sempre está fazendo um contraste, uma oposição com o bêbado. Ora, o bêbado, ele não tem noção do que está acontecendo, ele não tem ideia de como as coisas estão ocorrendo à sua volta. E a pessoa que está vivendo de maneira sóbria, ou seja, não embriagado, ele está compreendendo tudo que está ocorrendo à sua volta. Neste caso aqui, Pedro está dizendo: abstenha-se, por exemplo, do vinho. O vinho era um problema muito sério naquela época, que as pessoas, elas tinham, a água tinha muito pouca qualidade. Em certas regiões a água que se usava era água que caía em épocas esparsas de chuva, nas telhas. Então tinha os barris ali, eles colhiam aquela água e aguardavam, ou então água retirada de poços, águas não confiáveis. Então, se alguém viajava para uma região desconhecida, essa pessoa geralmente não tomava água, tomava vinho. Então havia uma facilidade maior, inclusive, das pessoas viverem embriagadas. Então aqui a ideia é de que estejamos de fato sóbrios, estejamos conscientes, estejamos discernindo o que ocorre à nossa volta. Irmãos, vocês já notaram que é justamente o contrário de que o mundo quer para nós? Irmãos, há muitas pessoas no nosso tempo, no nosso meio, que quando há, por exemplo, uma festa pagã, a pessoa é convidada a relaxar. Ora, para quem dirige sabe, um carro no ponto morto pode se colocar, digamos, qualquer marcha, entra qualquer um, então pode entrar ré. E a ideia aqui não é para trás, é para frente, firme, avante. Então a vida do cristão não é uma vida sem vigilância, pelo contrário, precisa estar sóbrio, precisa estar vigiando, e essa atitude, repito, é uma atitude contrária daquilo que o mundo nos ensina. Há um tempo atrás, passado já algum tempo, aqui na igreja um jovem me procurou e depois o conselho se reuniu, tratou daquela questão dele, disciplina eclesiástica, etc, etc.
E aquele jovem foi contar o que havia acontecido com ele. Ele crente, batizado aqui e tal. Ele começou a sair para as baladas, para as festas mundanas. E ele sempre que ia, ele ficava pensando nas palavras, na Bíblia, naquilo que ele ouvia, aquilo que estava no coração dele, aquilo que o Espírito Santo o Espírito Santo habitava o coração desse moço. E ele disse para mim que quando chegava e a coisa ia ficando esquisita, e mais tarde da noite, pelas madrugadas, nos finais de semana, ficava muito difícil de ele participar de toda aquela orgia, de todas aquelas dificuldades que acontecia ali na balada. Então ele se embriagava, ele tomava muito, tomava todas, para ver se ele conseguia então fazer o que os outros estavam fazendo. Veja só a que ponto o nosso inimigo, o diabo, leva o ser humano, a que rebaixamento. Você se sacrificar, gastar, investir, destruir a própria saúde para poder se desligar. O Evangelho é justamente o contrário. O Evangelho é: estai sóbrio, atento, preste atenção no que anda ocorrendo. Então não temos motivos para poder tirar umas férias da nossa vida espiritual, tirar férias do nosso zelo espiritual, dos exercícios, dos meios de graça, a oração, a palavra, a nossa devoção com Deus, nossa comunhão com Deus, de modo, irmãos, que aqui como crianças obedientes, sendo sóbrios, estando vigilantes, estando entendendo o que está acontecendo de forma plena. E quanto mais buscamos de Deus, mais compreendemos o nosso universo, o nosso meio, o nosso ambiente. Óbvio que isso vai trazer problema, porque a realidade ela é dura, ela é difícil, ela é complicada, porém nós não temos outro meio, outro modo de viver a vida de maneira vigilante, sóbria, senão, irmãos, sofrendo as dificuldades da realidade, porém de maneira adequada, em pé, firme, como Deus requer de cada um dos teus filhos. Então, irmãos, é cingir os lombos, estando sóbrio, e Paulo ainda emenda. Ele diz que nós devemos também esperar, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Irmãos, isso aqui é aguardar a bendita esperança, é aguardar a salvação. Em quê? Na graça que Deus em Cristo Jesus proveu para nós. Então nós estamos, irmãos, debaixo da graça de Deus. Esta palavra, inclusive, o verbo original ali no grego está no passado perfeito, ofereceu mesmo. Mas algumas versões bíblicas, a Bíblia Viva mesmo, lá o verbo está no futuro. Coloquem, diz o texto aí assim, coloquem toda a sua esperança na graça de Deus que será dada a vocês. Irmãos, as duas traduções sejam possíveis, porque a graça de fato que Deus nos deu, ela será completada na aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando Ele nas nuvens vier para arrebatar o seu povo, fazer ressurgir todos aqueles que morreram com Ele ao longo dos séculos, mas nós também podemos viver agora esta graça que Ele a nós dispensou. E essa graça não é de hoje, tem 2000 anos, e quando Jesus bradou na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, a graça foi dada inteiramente a nós, e nós precisamos confiar inteiramente na graça de Deus, na obra de Cristo Jesus. Você não é bom o suficiente, você não é justo o suficiente, você não é verdadeiro o suficiente, correto o suficiente, bonzinho o suficiente para poder ter direito à salvação. Nenhum ser humano tem direito à salvação. É algo que não está no nosso alcance. A salvação dependerá inteiramente da obra consumada de Cristo Jesus na cruz do Calvário a nosso favor. Então Pedro aqui está de alguma maneira fazendo um contraste. As crianças obedientes, que obedecem tanto, que aguardam, que dependem inteiramente na graça de Deus. Os legalistas são assim. Você começa a conversar com ele ou com ela, daí a pouco a pessoa começa a soltar que eu também não faço isso, eu também não faço aquilo, e se tiver chance ele começa também a dizer das coisas boas que ele faz, ou ela faz, de modo que essa pessoa começa a fazer justificativa de que ela tenha direito à salvação, e Pedro está dizendo que não é assim. Portanto, como filhos obedientes, sendo sóbrios, aguardai, esperai
inteiramente na graça do Senhor, na graça que Ele revelou em Cristo, na cruz do Calvário. Depois, aquele evento ressurreição, em que a obra consumada de Cristo propicia a nós outros, propicia a cada um de nós a salvação de verdade. E aí ele diz como os irmãos, eles podem ficar de fato tranquilos, porque a palavra de Deus nos dá conta de quem é o pai desses filhos, ou pela fé eu digo, quem é o nosso pai. A Bíblia diz que o nosso pai é santo, Ele é criador de todas as coisas, de todas elas separado, Ele é o provedor de todas as coisas, Ele é completamente confiável, porque Ele é completamente poder. Ele não só tem poder, Ele é poder. Ele é o todo-poderoso, o perfeitíssimo, o gloriosíssimo, o justíssimo, o magnificentíssimo, o gloriosíssimo, não é? Ele é o justo, Ele é aquele que por nós e pelo seu muito amor, Ele enviou o seu Filho para morrer por conta dos nossos pecados. E como Jesus disse, eu e o Pai somos um, lá em João 10 nós lemos que Ele dá a vida pelos seus, não é? Ele dá a vida pelas suas ovelhas, Ele é o modelo para os seus filhos. Então nós outros, como Cristo foi inteiramente obediente e dependente do Pai, nós também precisamos ter sobriedade, como filhos obedientes, sendo sóbrios e aguardando inteiramente na graça que se ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Crianças, filhos obedientes, aguardando. Agora Paulo tira essa visão da soberania de Deus e ele aponta para a responsabilidade humana. Ele dá o outro modo, além dos filhos obedientes, nós também temos que nos apresentar a Deus como santos. Mas a santidade é uma graça, uma dádiva de Deus, concordo? É isso mesmo. A perfeição vem de Deus. Mas o ser humano, nós, aqueles a quem Jesus pagou na cruz do Calvário, e aqueles que aceitaram o Evangelho de Cristo, eles são chamados à santidade. Isso nos aponta, irmãos, de uma parte, de um remo que depende de nós. Nós precisamos exercitar a santidade. E aqui não é apenas um convite à santidade, é uma ordem à santidade. Irmãos, negativamente, o crente, o cristão é aquele que virou a página. O cristão não pode ficar lembrando demais do Egito, porque vai ter problema. Ora, lembra do Egito que eles ficavam pensando na cebola, no alho, no pepino. Eles ficaram pensando. E o que ocorreu? Eles não chegaram a Canaã. Outra geração nascida no deserto é que chegou e pisou em Canaã. Nem Moisés entrou na terra prometida. E ele foi acusado por Deus de prevaricação e de incredulidade. Imagine o grande Moisés. Se foi assim com ele, tenhamos então mais cuidado ainda. Eu comigo, você com você mesmo. Para que nós tenhamos, irmãos, a responsabilidade nos nossos ombros e levá-la de acordo com a vontade do Senhor. Então não dá para olhar para o Egito, não dá para acompanhar a mulher de Ló, que foi olhar para Sodoma e Gomorra. Estamos deixando aqui muita coisa boa e ela se transformou, ou foi transformada, numa melhor colocação, numa estátua de sal. E aí Pedro diz assim no verso 14: não vos conformando com as concupiscências. Esse termo grego aí é epitimia, com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. A epitimia é aquilo que diz respeito à nossa velha natureza. Deus nos deu um novo coração, mas a velha natureza continua aqui. Ela só será desfeita quando esse tabernáculo terreno se desfizer. Aí nós seremos um com o nosso Senhor, e aí estaremos livres não só da pena, não só do poder do pecado, mas livres também da presença do pecado. Nós não estamos livres da presença do pecado. A Bíblia diz que ele está a nos rodear, como o nosso inimigo diabo, em volta para nos tragar. E no nosso coração, que é uma espécie de ladrãozinho, querendo destruir a nossa vida e a nossa comunhão com Deus. Então as epitemias diz respeito às concupiscências, que ainda estão maniatadas, presas pelo poder do Evangelho, mas ainda aqui. Então nesse aspecto, eu e você aceitamos a Jesus e temos um novo coração,
nós somos considerados bipolares, porque nós temos uma natureza antiga, mas temos um coração novo. Pedro está dizendo que nós precisamos sobrepujar impor sobre essa nossa natureza de concupiscências, de epitemias, que antes havia na nossa ignorância. Não tínhamos conhecimento. Todo aquele que não conhece a Deus não tem esclarecimento, não tem vida, não tem amor e não tem esperança. Eu e a Alba hoje conversávamos, irmãos, sobre um devocional que ela fez de manhã. Hoje foi um dia assim e tal, e aí a gente dividindo as histórias. Aprove Deus que fosse para eu poder dizer isso aqui, para glorificar o nome do Senhor. Eu me lembro que no devocional, ela dizendo para mim, a pessoa que havia escrito estava dizendo: se você começar a falar mal de alguém, pare. O Espírito Santo vai te alertar. Pare onde você estiver. Estiver pensando alguma coisa que não glorifica a Deus, mantenha-se vigilante, firme. Pare, imponha. Deus te dará poder para impor as astutas ciladas do diabo na sua vida. E é assim mesmo, irmãos, uma parte depende de nós e Deus quer que nós a desenvolvamos. Então, irmãos, negativamente, Pedro está nos ordenando: não conforme, não esteja de acordo com a sua velha natureza. Vocês já notaram que muitos de nós gostamos muito de justificar as nossas atitudes? Ah, mas ninguém aguenta. Parece, alguém me contou aí, que esses jovens pregadores da internet, né? Diz que contaram para mim que foi assim. Eu não sou o Chicó, mas contaram assim, que o pai e o filho estavam conversando sobre a queda do Adão e da Eva. Aí de repente o filho fala para o pai: também se fosse eu não teria aguentado, teria caído também. Olha só que absurdo. Olha só que coisa mais ridícula e mais desconexa com aquilo que nós conhecemos da pessoa de Jesus Cristo, o Verbo de Deus e a sua santidade e pureza. Então, negativamente, é não nos conformar com a nossa natureza, sabendo que ela é inimiga da graça, da pureza, da santidade de Deus, e nós não podemos jamais perder a amizade com o nosso Deus por conta disso. Além disso, que é negativo, Pedro também aponta aspecto positivo. E aí ele entra com o mas, né? O mais, quando aparece na frase, porém, todavia, e entretanto, ele vai trazer uma ideia muito diferente do que está sendo colocado. Então, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos. De que modo? Em toda a vossa maneira de viver. Por que eu deveria ser santo? Uma pergunta, e a resposta está no texto, não é? Porquanto ou porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Então, lá desde Levítico, nós estamos aprendendo que nós precisamos de santidade. Permita-me dar uma instrução para os irmãos muito adequada. Talvez você não está fazendo nenhum devocional em um livro adequado da Bíblia, assim, um livro só, você lê aqui, lê lá e tal, você acaba não crescendo em conhecimento da Bíblia. Escolha o livro de Levítico. E se você escolher, aqui vai algumas dicas, eu posso mandar depois para você novamente, tudo isso que nós estamos ministrando aqui. Ali, o apóstolo Pedro toma o capítulo 20 de Levítico, o verso de número 7, é onde ele toma essa questão aí de toda a santidade de Deus, nos ordenando a que também sejamos santos. Levítico tem 27 capítulos. Ora, se você pega até o 17, a Bíblia ali está ensinando-nos a como ser santo. Do 18 até o 27 é como permanecer santo. Ali Deus está tomando Moisés e o ensinando algumas coisas. Naquele livro de Levítico, o Senhor nos ensina que o sacrifício que nós oferecemos a Deus precisa ser agradável. Deus precisa gostar daquilo que você e eu nós estamos oferecendo a Ele. O agradável é o aceitável. Deus vai gostar daquilo que você vai dar a Ele. Muitos de nós fomos ensinados aí e tal, de que você deve vir à igreja para buscar alguma coisa de Deus. É óbvio que você vai levar um monte de coisa, um monte de bênção da parte de Deus. Não é essa a questão. Mas muito mais do que isso. A igreja não é lugar de você vir buscar, necessariamente. É lugar de você vir trazer. De você vir oferecer ao Senhor o seu sacrifício. E esse sacrifício, ele precisa ser agradável. Deus precisa gostar daquilo que você vai oferecer para Ele na ocasião do sacrifício. O sacerdote, e você é um sacerdote diante de Deus, você deve ser aceitável. Você não pode ser um intruso, um impostor,
Você precisa ser filho de Deus para comparecer diante do seu Pai. E o adorador, ele precisa ter a atitude certa. Então nós temos aqui a oferta, nós temos o sacerdote que vai oferecer essa oferta, e o adorador que faz essa atividade toda, ele precisa comparecer diante de Deus com a atitude que agrada a Deus. Ele precisa aparecer diante de Deus oferecendo os holocaustos ao Senhor, as suas ofertas ao Senhor, ofertas pelo pecado, a consagração dos sacerdotes, tudo isso está nesse livro, a comida, a limpeza pessoal. Em Levítico, até o jeito do sacerdote fazer o sacrifício, ele tinha que se preparar. Vocês têm uma ideia? Ele fazia um jejum de 4 dias antes do dia da expiação, chamado dia de Yom Kippur, porque Deus estava ali através de figuras, demonstrando como é que seria no Novo Testamento, a partir do Cordeiro Santo de Deus. Dali você tem em Levítico vários temas especiais. Você tem lá o valor do sangue, o sangue que nos purifica o quê? De todo o pecado. Lá nós aprendemos sobre sexo. O sexo ali, ele deve ser vivido com cuidado. Lá em Levítico nós aprendemos que a família, ela precisa ser mais do que nunca respeitada. Os valores sociais e as festas, elas ajudam a comunhão de Israel e aqui da igreja. As festas também servem à santidade, quando o povo se separava dos seus afazeres para poder se ajuntar e participar de uma festa. Perseverança em santidade na comunhão para com Deus. Portanto, o manual de santidade na Bíblia é o livro de Levítico, a separação que nós precisamos ter. Isso aqui não é um convite, é uma ordem. Sede santos, porque aquele que vos chamou é o quê? Santo. Pedro apenas está positivamente repetindo palavras de Deus dado a Israel, de Pedro até Moisés, coisa de 1400 anos antes. O Deus que é santo, ele é completamente separado, consagrado, dedicado, o Deus limpo, puríssimo, e ele é também um Deus que serve. Ele é um Deus que trabalha a nosso favor. Eu quero, irmãos, assim como Pedro fez naquela oportunidade, escrevendo aquelas igrejas, eu quero dizer a ti, com temor e tremor, diante do Deus Todo-Poderoso, que nós fomos chamados das trevas para a luz. Portanto, irmãos, essa salvação que se avizinha para chegar até nós, ela precisa, a nossa vida aqui em relação à salvação, precisa ser conduzida em luz, para que o Espírito de Deus possa nos guiar no caminho adequado. O padrão disso tudo é a santidade do próprio Deus. Sede santo como eu sou. Veja que coisa difícil, que declaração mais estupenda, extraordinária, absurda, longe de nós, mas é o que Deus quer. E se Ele quer, se Ele chama, Ele capacita. Então Ele nos dará esta capacitação, para que nós possamos viver nessa vida de maneira sóbria, debaixo da esperança de Deus, na revelação de o Senhor voltará, e ao voltar, Ele trará com Ele o galardão que será dado a cada um de nós. Então, irmãos, nessa carreira, nesta caminhada, a pergunta que fica é, enquanto caminhamos até o nosso destino final, como nós devemos viver? Pedro está dizendo, cinja os lombos para correr, cinja os lombos para competir. E vocês devem observar duas coisas: dependam inteiramente da graça de Deus, é um remo, e vocês devem buscar a santidade, exercício da santidade com todas as forças que vocês têm, que vocês vão chegar lá. Essa é a maneira de nós cingirmos os nossos lombos, de nós estarmos aprestados, preparados para a corrida, para chegar ao prêmio final, e a salvação em Cristo Jesus. Eu encerro dizendo, irmãos, de uma figura que lá no capítulo 6 de Hebreus, o autor aos Hebreus coloca, que eu sempre gostei demais dessa figura. A figura que tem ali é a figura de uma corrida, e aí essa corrida é uma maratona. Lá na frente está o prêmio para aqueles que chegarem lá. E aí o autor diz assim, se livrem do peso, das mochilas, se livrem daquilo que faz vocês correrem pesadamente. Vocês precisam ser a cada dia mais célere, mais apressado, que a corrida possa ser uma corrida efetiva, constante, a cada vez
ao invés de ir diminuindo a intensidade, a velocidade, à medida que forem deixando os pesos, vocês vão ganhar mais velocidade para concluir essa maratona, porque ao final dela, o Senhor está ali com o galardão para entregar a cada um. E o interessante da figura é que ele coloca um estádio, mesmo um estádio, em que há uma torcida, talvez lá 500 mil pessoas, ou milhares de milhares, torcendo por você, esperando a sua reação e a minha. E eles estão orando, eles estão batendo palma, eles estão incentivando, eles estão entregando água a gente pelo caminho, eles estão dizendo, incentivando, corra, não pare, vem um inimigo ali, corra, eles estão nos incentivando. A Bíblia chama lá de uma grande nuvem de testemunhos. Nessa plateia talvez esteja Abraão, Paulo, Adão, por que não? O Adão deve estar te dizendo, cuidado que eu caí aí a minha queda foi aí, exatamente aí, cuidado, não caia, não é assim? E os anjos de Deus, os milhares, as miríades de anjos também estão na plateia. E mais importante que tudo isso, é que a gente nem olha para a plateia, a gente olha para a meta, porque lá na frente, o nosso Senhor está com o prêmio, Ele está com os galardões para entregar àqueles que aceitam a Jesus e permanecem perseverantemente até o último dia. Então, irmãos, cinjamos os nossos lombos, sendo sóbrios, vigiando, dependendo inteiramente da graça de Deus e buscando a santidade, e sem ela, ninguém verá o Senhor. Amém?